Eu quero aqui agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui juntos e reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Naum, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, tem aberto as portas desse ministério para nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dele, da sua família. Deus continue abençoando essa obra, esse ministério, que esse ministério continue crescendo, não só no Tocantins, mas em todo o Brasil. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Divino, um amigo, um irmão. Deus abençoe. Quero também louvar a Deus pela vida do meu amigo Levita Marcos. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do homem de Deus, o pregador Tiago. Deus continue abençoando, amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse. Eu convido a igreja de pé nessa noite. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a seguir. Quero também louvar a Deus pela vida do evangelista Cariston. Deus abençoe, meu irmão. Amém? Apocalipse capítulo 6 e o versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo o cordeiro aberto um dos 7 selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz de toda a terra, e que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por uma medida de cevada, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Amém? A igreja pode assentar nessa noite. O Senhor colocou no meu coração um tema para a mensagem de hoje: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Irmãos, o texto que lemos no livro do Apocalipse, esse livro, segundo alguns estudiosos, foi escrito por volta do ano 90 ao ano 95. Esse livro, ele foi escrito por um homem chamado João. João, ele foi um dos 12 apóstolos que andou com Jesus. João, ele foi um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus aqui na face da terra. João, ele era filho de um homem chamado Zebedeu e de uma mulher chamada Salomé. O pai de João, ele vivia da pesca, ele era pescador, mas não só pescador. O pai de João, chamado Zebedeu, ele fazia barcos, fazia embarcações, fazia redes. E pelo pai de João ser pescador, João também vai se tornar pescador, e João também vai viver da pesca. Um certo dia, João estava pescando ali no mar da Galileia, e Jesus passa próximo daquele mar,
E Jesus convida João para João segui-lo. Imediatamente João obedece e ouve a voz de Jesus. E João agora passa a seguir a Jesus, pois Jesus havia feito uma promessa para João, dizendo que João não seria mais pescador de peixes, mas João seria pescador, ganhador de almas para o reino dos céus. João, ele agora vai caminhar com Jesus durante a face da terra, durante o período do ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos, a 3 anos e meio. João agora, ele vai se tornar um dos discípulos mais próximos de Jesus, pois na maioria das ocasiões aonde havia a ausência dos outros discípulos, lá estava João, como por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Jesus permite que só 3 discípulos entrassem para dentro da casa. Um dos 3 era João. Quando Jesus foi ali entregue por Judas, por 30 moedas de prata, e quando os soldados romanos pegam a Jesus e estão levando a Jesus para ser crucificado, Pedro nega Jesus, mas João permanece firme. Quando Jesus está sendo retirado do madeiro, e ali as pessoas estão pegando o corpo de Jesus para levar para o sepulcro, lá estava João. Quando Jesus morre, João ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo. E João ele vai escrever dentro do Novo Testamento 5 livros. João escreve o 4º Evangelho, João escreve 3 epístolas e João vai escrever o livro do Apocalipse. João, após a morte de Jesus, por volta do ano 81 ao ano 82, ele vai se tornar pastor de uma igreja. Essa igreja era a igreja de Éfeso, a mesma igreja a qual o apóstolo Paulo escreveu e direcionou uma carta a ela. Essa igreja de Éfeso vai aparecer no capítulo 1 do Apocalipse. Jesus, ele dirige uma mensagem para essa igreja de Éfeso, ali no livro do Apocalipse, no capítulo 1. João, por volta desse ano, ano 81, 82, depois de Jesus, ele era pastor desta igreja, e sobre o Império Romano havia um imperador. O imperador já não era mais Nero, pois Nero havia reinado mais ou menos do ano 60 ao ano 80 depois de Jesus Cristo. E por volta do ano 81, Domiciano, ele assume o Império Romano. O Império Romano representa as pernas da estátua que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Na estátua que Nabucodonosor sonhou, Nabucodonosor disse que a cabeça da estátua, a sua cabeça era de ouro, apontando para o Império Babilônico. Os peitos da estátua era de prata, apontando para o Império Medo-Persa. O ventre e as pernas da estátua era de cobre, apontando para o Império Grego, e as pernas da estátua era de ferro. O ferro ali representa Roma. De todos esses impérios que aqui citei, Roma foi o império mais forte, foi o império mais cruel e foi o império que mais perseguiu a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi esse mesmo império que mandou decapitar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso por esse império e o apóstolo Paulo sofreu bastante dentro da prisão em Roma. E foi ali naquela prisão em Roma que Paulo constantemente recebia a visita do Dr. Lucas, e ali Lucas tratava de Paulo, pois ali naquela prisão Paulo adquiriu para a sua vida enfermidades. Paulo sofria de dores físicas dentro daquela prisão, passando fome, passando sede, e como Lucas era grego e Lucas tinha uma influência ali no Império Romano, conhecia o prefeito daquela prisão,
Aquele homem tinha acesso até a cela de Paulo, e Lucas ali vai ouvir da boca de Paulo o livro de Atos dos Apóstolos, e enquanto Paulo narrava o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas o escrevia. Paulo, ele vai ser decapitado por esse império, e esse império também vai perseguir, vai oprimir e vai se levantar contra a vida de João. Só que Domiciano vai baixar um decreto, e o decreto que Domiciano baixa é que ninguém podia propagar o evangelho de Jesus Cristo sobre a face da terra, e que as pessoas podiam somente adorar e somente cultuar aos deuses romanos. E agora João, ele não vai se dobrar a esse decreto, porque João, ele era discípulo, João era servo, e João tinha na sua vida a presença do Espírito de Deus, e nada e nem ninguém, nem mesmo o Império Romano, iria corromper o coração de João, fazendo com que João viesse deixar de adorar o Cristo ressurreto e adorar ao imperador. Domiciano agora, ele vai mandar levar João para uma ilha, e essa ilha é chamada de Pátimos. João agora vai ser exilado e colocado dentro dessa ilha por causa do evangelho. João agora vai ser colocado dentro de uma cela, e dentro dessa cela, João vai receber uma visita do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vai arrebatar a João, e o Espírito de Deus vai dar visões para João, a qual Deus não deu para nenhum outro homem. Daniel teve visões extraordinárias, Daniel teve visões surpreendentes, Ezequiel teve visões extraordinárias, Isaías teve visões extraordinárias, mas a visão que Deus vai dar para João ali na ilha de Pátimos é algo que aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer. No capítulo de número 1 do Apocalipse, João vai descrever na visão a pessoa de Jesus, e João agora vai ficar surpreendido, porque na primeira vinda em que Jesus veio para a terra, João olhou para Jesus, e João viu que na cabeça de Jesus foi colocada uma coroa de espinho. Só que agora na visão, João vê Jesus glorificado, e na sua cabeça não tem mais uma coroa de espinho, mas na sua cabeça tem uma coroa de ouro. Na primeira vinda, João viu as mãos de Jesus furada, mas na segunda vinda, João viu que na mão dele tem uma vara de ferro. Na primeira vinda, João viu que os pés dele foi apregado no madeiro, mas na segunda vinda, na visão, João disse que os pés dele é como latão reluzente. Na primeira vinda, João disse que os cabelos dele era preto, mas na segunda vinda, João disse que o cabelo dele é branco como a lã branca. Na primeira vinda, João disse que nos olhos dele saiu lágrima, mas na segunda vinda, os olhos dele é como chama de fogo. Na primeira vinda, a sua barriga foi furada enquanto ele estava pregado no madeiro, mas na visão, João disse que no peito dele tem um cinturão de ouro. Na primeira vinda, ele foi escarnecido, chicoteado, mas na visão, João disse que as vestes dele são vestes brancas. Aleluia! Na primeira vinda, ele foi chamado de Nazareno, mas na segunda vinda, João disse que ele é o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele foi julgado por Caifás, por Herodes, mas na segunda vinda, é ele que se assentará à direita de Deus Pai, e que irá julgar Caifás, e também julgará Herodes e todas as nações da terra. João vê ele glorificado no capítulo de número 1 do Apocalipse. No capítulo 1 do Apocalipse vai ser introduzido a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor vai aparecer no capítulo 2,
e no capítulo 3 do Apocalipse. No capítulo 4, a igreja, ela desaparece, porque segundo alguns estudiosos, no capítulo 4 acontece o arrebatamento. João, ele vai olhar para o céu na visão, e João vai ver que no céu havia uma porta aberta, e quando João vê essa porta aberta no céu, João ouve uma voz. Essa voz é como um som de trombeta, é como um som de muitas águas, e aquela voz forte fala com João. João sobe para cá. Aí João disse que imediatamente o seu espírito foi arrebatado, e João agora vai se ver e vai se olhar em outro plano, em um plano totalmente diferente do plano terreno. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 4 acontece o arrebatamento, porque do capítulo 5 a seguir se inicia o período da grande tribulação, e a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Eu vou repetir: a igreja não passa pela grande tribulação. Do capítulo 1 ao capítulo 3 aparece as 7 igrejas da Ásia, aparece a igreja de Éfeso, de Esmina, Sardes, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. No capítulo 4, João é arrebatado. No capítulo 5, João vai ver Deus com o livro selado na sua mão. Não tem mais igreja. No capítulo 6 do Apocalipse, João vai ver os 7 selos se abrindo. Não tem mais igreja. No capítulo 7, João vai ver os mártires. Não tem mais igreja. No capítulo 8 e 9 do Apocalipse, João vai ver as 7 trombetas que serão tocadas por 7 anos aqui na grande tribulação. No capítulo de número 10, João vai ver o livrinho na mão do anjo. No capítulo 11 do Apocalipse, João vai ver as 2 testemunhas que pregarão aqui no período da grande tribulação, vestidas de pano de saco. No capítulo 12 do Apocalipse, João vai ter a visão da mulher e também do dragão. No capítulo 13, João vai ter a visão da besta que surge do mar e da besta que surge da terra. No capítulo de número 14, João vai ver os 3 anjos que anunciarão o evangelho eterno. No capítulo de número 15, João vai ver os 7 anjos que derramarão sobre a face da terra as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 16, acontece a batalha do Armagedon, não tem mais igreja. No capítulo 17, João vai ver, aleluia, a mulher que vestida de escarlate. E no capítulo de número 18, acontecerá a queda da grande Babilônia. Aí a igreja só aparece no capítulo 19. A igreja aparece vindo das bordas do Cordeiro com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Então, irmãos, essa história que a igreja passará pela grande tribulação é uma história mentirosa. A igreja não vai atravessar esse período de tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus para com o ímpio e para com aqueles que ficaram no arrebatamento da igreja. E Deus sempre livrou os seus desde o Antigo Testamento. Quando Deus foi destruir a terra com o dilúvio, Deus falou para Noé construir a arca, e para Noé betumar a arca por dentro e por fora, porque viria um dilúvio para a terra, e esse dilúvio
dilúvio duraria 40 dias e 40 noites. Noé ouve a voz de Deus. Quando Noé ouve a voz de Deus, Noé começa agora a construir a arca. E enquanto Noé está construindo a arca, Noé está pregando e Noé está anunciando para aquele povo, dizendo: olha, o Deus que formou os céus e a terra, Ele me disse que virá um grande dilúvio sobre a terra. E eu estou pregando para vocês, para dizer que a única forma de vocês escapar desse dilúvio é adentrando juntamente comigo para dentro da arca que eu vou construir. Noé constrói a arca está pronta. Deus manda Noé adentrar para dentro da arca juntamente com a sua família. Aí agora a porta da arca vai se fechar, e quando a porta da arca se fecha, ninguém pode mais adentrar para dentro da arca. Aí Deus agora começa a derramar chuva do céu para a terra, e agora Deus começa a matar os habitantes da terra com a sua ira. Mas Deus livrou a Noé e a sua família daquele período de tribulação. E o mesmo Deus que livrou Noé lá no passado, Ele também vai livrar essa igreja desse período de tribulação. Aleluia! Quando Deus olhou do céu para a terra, a Bíblia diz que Deus olha para Sodoma e Gomorra, e Deus viu que aquelas duas cidades estavam fazendo coisas que estavam desagradando a Deus. Deus vai olhar para aquelas cidades e Deus vai ver que ali havia um homem justo. Esse homem se chamava Ló. Deus agora vai livrar Ló daquela destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus, Ele sempre livrou o seu povo da grande tribulação. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, Jesus disse: como você guardou a palavra da minha paciência, também te livrarei da hora da grande tribulação que virá sobre os quatro cantos da terra. Deus vai livrar essa igreja da grande tribulação, e a única forma da igreja escapar deste período tribulacional é através do arrebatamento. O arrebatamento da igreja é a única forma de nós escaparmos desse período de grande tribulação. No capítulo 4, João está no céu na visão. João foi arrebatado ao céu, e João disse que viu um assentado sobre o trono. João disse que a sua aparência é semelhante ao jaspe, é semelhante a pedras preciosas. João disse que em volta do trono há um arco celeste. João disse que em volta do trono há esse arco celeste, mas também em volta do trono há 24 anciões. Esses 24 anciões estão vestidos de verde branca até seus pés, e em suas cabeças há coroas. João disse que diante do trono de Deus há 4 seres viventes. João disse que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão. João disse que o segundo ser vivente é semelhante a um carneiro. João disse que o terceiro ser vivente é semelhante a um homem. João disse que o quarto ser vivente que está diante do trono de Deus é semelhante a uma águia. Esses 4 seres viventes simbolicamente apontam para Jesus, como João disse no capítulo 5 do Apocalipse, no versículo 5, ele é o leão da tribo de Judá. João disse que ele é esse leão da tribo de Judá, representando este ser
dizer que se parece com um leão que está diante do trono de Deus. João disse que o segundo ser vivente é semelhante a um carneiro, apontando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O terceiro ser vivente se parece com o homem, apresentando Jesus como homem, segundo a profecia que foi profetizada pelo profeta Isaías. Eis que uma virgem concederá e dará luz a um filho, e chamarão seu nome de Emanuel. O quarto ser vivente parece-se com águia, e você sabe que a águia tem uma visão bastante apurada. Aí João disse que os olhos de Jesus é como chama de fogo, e que ele está contemplando todos os moradores da face do planeta Terra. Aí João na visão disse que os 24 anciões tiravam das suas cabeças coroas, e eles se prostravam e adoravam ao Todo-Poderoso. João disse que os 4 seres viventes, eles adoravam a Deus, e eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. O profeta Isaías disse no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, e viu o Senhor assentado em um alto e em um sublime trono, e em volta do trono havia querubins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria seu rosto, com 2 asas cobria seus pés, e com 2 asas eles voavam, e eles clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nesse momento o nosso Deus está recebendo a adoração dos querubins, dos serafins, dos 4 seres viventes que estão diante do seu trono, mas ele também quer receber e ouvir a adoração da igreja. No capítulo 5, João vai dizer que na mão de Deus há um livro, e esse livro está selado. João agora, ele vai olhar para este livro selado, e um dos 4 seres viventes vai bradar com voz forte. E esse ser vivente vai dizer, e vai fazer uma pergunta para João, dizendo: quem será digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? João olha para o céu, e João olha para os querubins. João vê que os querubins não são dignos de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. João olha para os serafins, e João vê que os serafins não são dignos de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. João olha para os arcanjos, e João vê que eles não são dignos de abrir o livro nem de desatar os seus 7 selos. João começa a chorar. Um dos 4 seres viventes fala para João: João, não chora, ali está o Cordeiro que foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. João, ele é digno, João, de desatar, de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Aí a Bíblia diz no capítulo 5 que agora o Cordeiro vai receber adoração, e a adoração que vem do céu é a seguinte adoração: digno és de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, porque o Senhor foi morto, mas o Senhor ressuscitou. Aí no capítulo 6 que lemos, o Cordeiro vai agora abrir os 7 selos do Apocalipse. E como eu disse que iríamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu vou citar só 4 selos que irão se abrir. João disse que o Cordeiro abre o primeiro selo, e quando o Cordeiro abre o primeiro selo, João disse que um dos 4 seres viventes brada com voz forte:
E ele fala para João olhar. E quando João olha para o selo se abrindo, João na visão disse que surge um cavalo, e esse cavalo é de cor branca. João disse que o cavaleiro que estava montado nesse cavalo de cor branca, esse cavaleiro tinha na sua mão um arco, e na cabeça desse cavaleiro havia uma coroa. Esse cavaleiro montado no cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse não é Jesus. Esse cavaleiro representa e aponta para o anticristo. Observe, igreja, que foi dado para esse cavaleiro uma coroa. A coroa dentro da Bíblia simboliza vitória, porque no período da grande tribulação, que durará 7 anos, o anticristo irá sair vitorioso. O anticristo vencerá as nações, apontando para essa coroa. Observe que esse cavaleiro montado no cavalo branco tinha na sua mão um arco. No Antigo Testamento o arco era usado em guerras, só que esse arco que está na mão desse cavaleiro montado no cavalo branco, ele não tem flecha, ou seja, será uma guerra, mas nessa guerra não terá derramamento de sangue, será uma guerra na mente. Observe que nos nossos dias atuais a tecnologia tem crescido de forma e de maneira surpreendente. Agora imagina essa tecnologia na mão do anticristo. Oh, bendito seja Deus. O anticristo vai usar a tecnologia para sabotar e para enganar as nações da terra, simbolizando aqui o arco, mas o cavalo era branco, e o branco na Bíblia fala de paz, porque os primeiros 3 anos e meio do período tribulacional será 3 anos e meio de uma falsa paz. Ou seja, esse primeiro cavaleiro aqui não é Jesus, mas é o anticristo. Só que nesse período a igreja não está aqui na terra, a igreja está nas bordas do Cordeiro, no reino dos céus. E quem vai estar nas bordas do Cordeiro adora Ele. João disse que vai agora abrir-se o segundo selo. E quando o segundo selo é aberto, João disse que vai agora aparecer um cavalo de cor vermelha. Esse cavaleiro de cor vermelha tem na sua mão uma espada. A cor vermelha aqui no texto, no original, aponta para a cor do fogo. Esse cavaleiro tem na sua mão uma espada. E João disse que para esse cavaleiro que está montado no cavalo vermelho, foi dado para esse cavaleiro o poder de tirar a paz da terra e de fazer com que os homens matassem uns aos outros. Essa espada que está na mão desse segundo cavaleiro representa uma guerra que irá acontecer no período da grande tribulação. Hoje, reunindo todas as nações da terra, as nações que têm armas nucleares, totalizando, são 13.000 armas nucleares. Nós tivemos no passado um grande exemplo da capacidade de destruição que uma arma nuclear tem. Aleluia! Quando os Estados Unidos teve, aleluia, a coragem de invadir o Japão, e ali os Estados Unidos lança arma nuclear em 2 cidades do Japão. Essas 2 cidades se chamavam Hiroshima e Nagasaki. Essas 2 cidades receberão armas nucleares, e ali acontecerá uma grande
destruição. Isso foi lá no passado. As armas nucleares atuais têm o poder de destruição muito maior. Agora imagina essas armas nucleares na mão do anticristo. Aleluia. A Rússia no passado, não muito distante, mas por volta do ano de 2022, a Rússia anunciou uma bomba nuclear que tem o poder de ser lançado da Rússia em qualquer outra nação da terra. Curiosamente, essa bomba nuclear recebeu o nome de Satã 2. Essa bomba nuclear tem 15 mil ogivas nuclear, tendo a capacidade de destruir o planeta Terra. Agora imagina uma bomba dessa na mão do anticristo. Imagina o poder bélico da Coreia do Norte na mão do anticristo, da Rússia na mão do anticristo, da China, dos Estados Unidos na mão do anticristo. Oh, como será triste para quem ficar, como será triste para quem ficar no arrebatamento. Vai sofrer na mão do anticristo, vai ver as nações guerreando umas com as outras, mas não para por aí. João na visão disse que o terceiro cavaleiro aparece, e o terceiro cavaleiro é de cor preta, e o que está sentado sobre o terceiro cavaleiro tem uma balança na sua mão. Houve guerra no segundo cavaleiro, e se houve guerra, as plantações de milho, de soja, de arroz, de feijão serão destruídas. Aí o terceiro cavaleiro, montado no cavalo preto, aparece com a balança na sua mão. Nesse período a terra irá entrar em um período de fome extrema, terrível. As pessoas morrerão de fome. A fome que tem hoje na África não se compara 10% com a fome que virá sobre a terra no período da grande tribulação. Só que João vai dizer que o quarto selo vai se abrir. E quando o quarto selo se abre, João disse que vai surgir um cavaleiro montado em um cavalo de cor amarela. E esse é o pior dos 3 cavaleiros que citei. Porque esse cavaleiro vai receber um nome, e ele recebe o nome de morte. Quando João vê aquele cavaleiro, João fica surpreendido. E ali na visão, João vai receber a direção, que foi dado o poder para esse cavaleiro montado num cavalo amarelo, para que ele matasse uma terça parte da terra, com enfermidades, com pestes e com destruição. Nós tivemos recentemente uma pandemia, e essa pandemia matou milhões de pessoas. Uma terça parte da terra, se fosse hoje, seria aproximadamente 25% da população mundial. Isso seria mais de 2 bilhões de pessoas que esse cavaleiro iria destruir. Só que esse cavaleiro não vai vir sozinho, e eu estou finalizando. Esse cavaleiro vai vir acompanhado do inferno. Observe que na visão, João recebeu a informação que esse cavaleiro mataria uma terça parte da terra. Só que acompanhado desse cavaleiro viria o inferno, porque o cavaleiro montado no cavalo vermelho, o cavaleiro montado no cavalo preto e o cavaleiro montado no cavalo amarelo matarão as pessoas, matarão os corpos físicos das pessoas. Só que logo depois vem o inferno ceifando todas as almas, porque após o nosso corpo físico morrer, há uma eternidade para a nossa alma, e cabe eu e você escolher: ou nós escolhemos o céu, ou nós escolhemos o inferno. E Jesus foi o maior pregador da face da terra, e Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre
sobre o próprio céu. Jesus avisou as pessoas, para as pessoas buscarem primeiro o reino dos céus, se preocuparem com a sua vida terrena, porque após a sua morte havia uma eternidade. Jesus falou no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Jesus disse que havia um homem rico, e esse homem rico se vestia de púrpura, e esse homem vivia todos os dias arregaladamente da sua vida. Também havia um homem, esse homem se chamava Lázaro, só que esse homem era pobre, e esse homem estava leproso. Esse homem procurava buscar alimento das migalhas que caía da mesa desse homem rico. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz, igreja, que agora o rico morre. Quando o rico morre, o rico vai para o Seol. O Seol é o inferno. Quando Lázaro morre, Lázaro vai para os céus. A Bíblia diz que os anjos vêm, e os anjos pegam a alma de Lázaro, e os anjos levam a alma de Lázaro para o seio de Abraão. E agora Lázaro está no seio de Abraão, e aquele homem está no Seol. Esse homem está no inferno. E quem pregou sobre esta passagem foi o próprio Jesus. Ou seja, o inferno é real. Você que está ouvindo a palavra nessa noite, venha para Jesus, porque Jesus está voltando. O céu é real e também o inferno é real. Só que agora Jesus vai continuar pregando, e Jesus vai dizer que aquele homem que foi para o céu, aquele homem vai se encontrar em tormentos. O tormento que o nosso corpo enfrenta, o nosso corpo físico, não se compara 10% do que a alma que for para o inferno irá encontrar. Será um tormento, segundo Jesus, eterno. A Bíblia diz que Jesus continua pregando e dizendo que aquele homem agora pede para que Lázaro molhe a sua língua com água. Aquele homem estava atormentado daquelas chamas. Ou seja, nesse lugar há tormento de chamas, e esse tormento é eterno. Aquele homem agora procura pedir para que Abraão ali desse para ele uma nova oportunidade, para que ele viesse a clamar a Deus. Só que Abraão disse que ele não tinha mais oportunidade, porque a oportunidade tinha sido dada para ele enquanto ele estava com vida aqui na terra. Porque o lugar que mais se clama a Deus é no inferno. Só que o clamor do inferno não pode ser atendido por Deus. Deus, ele ouve o clamor do inferno, só que Deus não atende. Diferente do clamor da terra. O clamor da igreja, Deus ouve e Deus tem a capacidade de atendê-lo. É por isso que Deus disse que enquanto há vida, há esperança. E esse quarto cavaleiro matará milhares de pessoas, vindo acompanhado do inferno. Mas para finalizar, nesse período, a igreja estará com Cristo nas bordas do Cordeiro. Todos esses acontecimentos é para quem ficar no arrebatamento, porque para quem ficar no arrebatamento, vai ter os 4 cavaleiros que citei, vai ter as 7 trombetas que tocarão sobre a terra, vai ter as 7 taças que serão derramadas sobre a face da terra. A tribulação, a grande tribulação, é a ira de Deus sobre todas as nações. Porque você acha mesmo que Deus vai deixar barato tudo que está acontecendo nos nossos dias atuais? Deus não vai deixar barato. Naquele grande dia, eles verão a ira daquele que está sentado no trono. Fica de pé nessa noite. Criador dos céus, nessa simples oração, Criador, nessa humilde oração, Criador, meu Deus, eu não sou nada diante do Senhor, somente o Senhor é perfeito e grande. Labraia chom de que a sébia que a mandaraia. Meu Deus, aqui ministrei a tua palavra segundo a direção do teu Santo Espírito.
Meu Deus, o Senhor está voltando, o Senhor está vindo, Pai, para buscar e arrebatar a tua amada igreja. Meu Deus, nos desperta, Pai, nos prepara para o grande dia da vinda do Senhor, que está muito próximo. Ó meu Deus, naquele grande dia, Pai amado, nós queremos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nesse momento de oração, humildemente, Criador, eu te peço, Pai, abra, Senhor, o primeiro céu, abra o segundo céu, o terceiro céu, e conecta, Criador, uma conexão, uma ligação, Pai amado, entre a oração dessa igreja e o trono do Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha ter liberdade, ó Pai, de estar nos visitando com renovo espiritual. Vai renovando a nossa fé, Senhor, vai renovando as nossas forças, ó Pai, vai renovando a força desse homem e desta mulher. O Espírito de Deus vai tocar em pessoas aqui nessa noite. O Espírito de Deus vai visitar pessoas aqui na noite de hoje. Ó meu Deus, vai visitando agora este homem, esta mulher, e vai lançando por terra do seu caminho todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo. Vai dando força, vai dando vitória. Vai agora, meu Deus, visitando a vida espiritual, vai visitando a vida financeira, vai visitando a vida familiar, vai visitando todas as áreas da vida deste homem e desta mulher, e abençoa esta vida nesse culto da família, meu Pai. Nós te pedimos a bênção do Senhor, o milagre do Senhor sobre as nossas vidas, e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê, diga glória a Deus. Nessa noite tem alguém para Jesus, para entregar a sua vida ao Senhor? Amém? Não tem? Eu quero aqui agradecer o pastor Naum.